urânio é lixo, né? No nosso país. Não, mas é assim, urânio tem muito no nosso país. É lixo No mesmo. nosso país não se usa mesmo, né? Pegar. A França tem muito urânio também. O chão da França é rico em urânio. Então você consegue gerar uma grande quantidade de calor com a fissão nuclear. Fissão ou fusão? Fissão de diferença? Pensando aí. Falar uma reportagem sobre a usina de Angra 3, caso que ela vai começar a funcionar. Né? Ela estava falando que a energia do Rio de Janeiro vai passar 53% sem nuclearidade. Não sei, não tem essa informação. Vai passar 52% do É capaz, né? Porque a nossa usina é toda para o Rio, né? de Angra era muito grande, né? Mas quando a gente fala toda para o Rio, parece que a gente está atendendo um estado só, mas a gente está atendendo a um estado, né, que tem um consumo comparável a diversos outros estados nossos. A gente consome muito mais energia, o Rio de Janeiro, que a Amazônia. Eu acho que essa energia vai ficar mais barata, cara, se isso realmente acontecer. Tecnicamente ou politicamente? Tecnicamente, pro povo. Tecnicamente vai. Politicamente é vantajoso. Politicamente não vai. Não. Então isso não vai existir. Não vai começar a aumentar pra gente, entendeu? Fornecer barato e continuar te cobrando caro. Barato para eles é interessante. Tá? Okay? Veja bem, o princípio da transformação de toda a energia que a gente falou até agora, basicamente é o mesmo, né? A transformação em energia elétrica. De alguma forma, a gente faz aquilo virar calor. Né? Seja lá o que for, pode pensar na hidrelétrica, entendeu? A gente faz aquilo, movimentar alguma coisa, fazer uma transformação de algum tipo de energia em energia mecânica, e essa energia mecânica conectada ao gerador faz com que você tenha a energia elétrica. Tá? O gerador nada mais vocês vão estudar isso, conversões eletromecânicas de energia mais à frente. O gerador nada mais que um motor ao contrário, né? O que é um motor? Você entra com energia elétrica nele e transforma em mecânica, né? Rotacional, que é mecânica. Okay? E o que é um gerador? Você entra com energia mecânica e sai elétrica. Exatamente, o princípio de funcionamento é o mesmo. Só não é assim como eu estou falando, vira de cabeça para baixo e funciona, mas é mais ou menos essa água que resfria a turbina, ela faz mal para o ser humano. A água que se ela não for contaminada, porque na própria Angra, do lado da usina, tem a praia do cientista que eles chamam, que é uma praia de água quente. Ela não é de água quente, ela resfria a turbina, volta, a temperatura dela fica quente. Para os animais, vai fazer. Os peixes ela faz. Como a gente viu na aula passada, é poluição térmica. Agora para o ser humano. É peixe, é toda fauna e flora, né? O ser humano também? Não. O ser humano é normal. Agora, a gente tem que pensar sempre na questão da possibilidade de contaminação. Não é isso? Se houver, obviamente, aí tem essa questão. Você falou que gera energia o quê? Ficção? Fusão ou fissão. A gente já vai falar sobre isso. Energia nuclear é energia limpa? Eu fico imaginando no espaço, eu não vejo lá. Quando não gera poluição. Sim. Tá? No momento da geração, tá? No momento do consumo não, porque a gente não consome ela, né? A gente consome elétrica. Mas no momento da geração, tem sempre o lixo nuclear. E é um problema ainda, né? Alguém sabe o que fazer com ele? Mas isso daí, essa história já abre margem para uma conversa enorme, né? Que é quando a gente olha e fala assim, nós estamos destruindo o nosso planeta, né? Agora já não é mais nosso planeta, vamos destruir os outros planetas. Vamos pegar, botar tudo no foguete e mandar para Marte. Que legal. Tá? Além do altíssimo custo, alguém vai ter que pagar esse custo, né? Quem será? Quem será? Portugal botou no contaminador do Brasil. Pois é. Realmente tem um problema seríssimo. E o simples fato de guardar e falar assim, depois eu vejo que eu faço com isso, né? já se torna um problema. E outra coisa, não vai só acumulando, né? Quase garantir que você tem que não haver vazamento. Já houve. Nós já vemos o lixo nuclear, o lixo radioativo, guardado, simplesmente
estava guardada, teoricamente, em todos os procedimentos de segurança que deveria ter, já aconteceu. Então não está definido o descarte ainda da energia nuclear. Esse motivo, na minha opinião, isso aí é uma questão de opinião, conforme eu falei para vocês, sempre deixando claro que é a minha opinião e o que a gente encontra na literatura por aí, mas o fato da gente de não ter definido o seu descarte, na minha opinião, impossibilita a utilização. Tá? Dependesse de mim, eu não utilizaria energia nuclear. Ah, mas vai acabar, não interessa, entendeu? A gente vai acabar utilizando, arrumando um problema maior do que a escassez do combustível térmico. Sua energia solar não funciona legal? Vamos chegar lá. Funciona sim. O problema é o alto custo das células fotovoltaicas. Ainda é Aquelas muito alto. placas? É. Você consegue manter uma casa legal, televisão? Consegue. Agora você tem um problema também em dias sem sol, né? Porque você ainda tem um problema do armazenamento. A produção das células fotovoltaicas ela é feita em energia alternada, assim como as elétricas, né? Você não tem como armazenar energia dessa forma, né? Você tem as baterias, a forma de armazenamento de energia é tudo energia contínua, pilha, né? Armazenamento de energia alternada, não dá pela própria formação dela, né? Do próprio jeito que ela é um pouquinho mais longe. E a energia eólica? Não, e aí, sai da limpo, né? Quem? A nuclear? Respondi. Não. Não. A nuclear não é limpa por causa da descarte, né? No momento da produção você gera lixo, né? Radioativo, então ela não é limpa. Tá? E a energia eólica? Alguém perguntou aqui. Não sabe o que é energia eólica? Produzida pelos ventos. É uma das mais limpas que existe, né? Ela não tem poluição no momento da geração, ela não tem poluição no momento do consumo, e ela não tem poluição praticamente, ou é uma poluição, uma pequena poluição visual, né? Daqueles cataventos, são chamados cataventos mesmo. Tá? Então, mas nós temos um grande problema com relação a isso, porque é o mesmo problema da energia solar. No caso da energia eólica, a inconstância do vento. Certo? É muito difícil. Por que quando a gente vai construir uma hidrelétrica, a gente faz uma represa e acumula água? Para que a gente tenha o controle da vazão de água e consiga movimentar as turbinas do jeito que a gente quer. Certo? Você não tem como armazenar o vento, você não tem como armazenar o sol. Então você tem que utilizar o que está chegando ali naquela hora. Tá? É por isso que a gente não constrói as hidrelétricas no próprio rio. A gente faz uma represa antes. Certo? É essa a grande questão, para você ter o controle. Então, um dia está ventando, outro dia não está. Tem regiões que são de vento, no Nordeste, é uma região bastante propícia para isso, mas ainda é um problema, como em vários lugares do mundo. É a dificuldade em produzir. Tá? Essa regularidade não tem nada também. Também não tem. Tá? Quer dizer, na verdade tem, você pode transformar alternado através de retificadores, transforma isso em contínuo e armazena. Tá? Agora, para você consumir essa energia, a linha de transmissão, permitir levar para algum lugar, você tem que alternar ela novamente. Tá? Aí o custo já começa a ficar difícil. Retificar e alternar, depois alternar. Permitir corrente contínua. Mas em casa a gente já está preparado para isso, né? Quantos equipamentos, as ferramentas, os pioneiros, Dinamarca, Alemanha e Espanha, né? Pioneiros não, eles são os que mais utilizam energia eólica. Nós temos também a utilização no Brasil, no Ceará, Minas e Paraná, mas ainda muito pouco, tá? Bom, carvão mineral ainda é muito utilizado. Qual é a principal vantagem da utilização dessa fonte de energia, o carvão mineral, que a gente pede? O carvão vegetal, né? O carvão vegetal, a gente vai falar já nisso, por enquanto
carvão mineral. Tá? Utilizado em termoelétricas, né? Hã? A maior vantagem é a oferta, tem muito carvão mineral também. Tá? Pois é, essa é a grande desvantagem. E a outra desvantagem é que também não é renovável. Tá? A gente pensar no fim do petróleo, a gente vai, vou utilizar dessa forma, vai acabar também. As energias não renováveis, o trabalho tem que ser com a renovável, né? Só que a gente não consegue, da noite para o dia, arrumar uma solução para a energia solar. O xisto é um tipo de carvão mineral? Bom, a energia solar, gente, ela tem abundância, né? Okay? Produzir solar. Ela é extremamente limpa, a sua utilização. Outra característica, ela é muito pouco explorada ainda. Tá? A gente poderia, eu acho que deveria, né? O mundo deveria começar a pensar nessa questão, em você começar a fazer investimento. A gente pensa na hipótese de, eu vou juntar um dinheirinho que eu estou querendo comprar um carro, né? Mas ninguém pensa na hipótese de juntar um dinheirinho para botar um sistema de energia solar na sua casa. Tá? Agora, isso também deveria ter incentivo no nosso setor político, né? Para isso. Que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa, isso é muito importante. Financiamento, esse tipo de coisa, porque a curto prazo é um custo elevado, certo? Custo elevado. A longo prazo, você vai pagando isso. Só que a gente não dá muitas vezes para nós, que nós estamos falando de nós, classe média alta aí, vocês, né? Dinheiro. Nem na nota dos 70 shares, tá? Bravo. Dinheiro só quer 5 anos, deixa eu ver. Então, essa é a questão. A gente dispor de 20 mil reais, por exemplo, que é o que roda, mais ou menos, tá? Você já viu placa mais barata? Hã? Já viu placa mais barata? Placa, toda a instalação. Não, mas eu já vi, apesar que eu vi para... A maioria usa para chuveiro, né? Mas eu estou dizendo para você chegar a um ponto que você colocar, ficar na sua casa, com utilização a casa toda, de 50% para a casa inteira. Entendeu? Né? Mas passa ainda pelo problema, porque ainda, você ainda tem que fazer um paralelismo com a Light para isso, tá? Que a Light não permite, nem pode permitir, está com a razão dela. Né? Se você permitir que o seu vizinho faça a ligação lá do jeito que ele quiser, a Light que chega para você é a mesma Light que chega para ele. Então, se ele fizer alguma bobagem lá, vai cair a Light e você vai ficar sem energia. Então, é essa a questão. Então, quer dizer, esse sistema deveria ser automatizado. Certo? Se tivesse alguém do controle de automação para fazer isso? Então, isso é difícil. Tá? É algo muito difícil. Um sistema desse, funcionando direitinho, de forma que verificasse se a energia solar, porque está chovendo, porque está nublado, porque está de noite, não está conseguindo suprir a sua casa, aí vai desligamento automático, desliga a energia solar e entra a Light. Você conseguiria uma economia. Agora, essa economia, faz a conta aí, se a tua conta de luz é R$200, você está economizando 100, passou a consumir 100 só, gastar só R$100 com a Light, você está economizando R$100 por mês. Então, faz a conta aí para ver quando é que vai chegar a R$20 mil. Sem contar que a tua célula, o sistema de energia solar, vai ter que passar por manutenção, vai ter que, depois de algum tempo, trocar algumas peças. Tá? É difícil. É? Mas temos que buscar. A vantagem é que ela é renovável, a principal vantagem é que é renovável, e a principal desvantagem é o alto custo. Tá? Muito difícil da gente. Bom, o hidrogênio é uma fonte de energia também. É pouco difundido no mundo. E ele trabalha pela fusão nuclear. Tá? A diferença da fusão para a fissão nuclear, a fissão é uma quebra, né? Então, quando você trabalha com urânio, você quebra o urânio, a molécula de urânio, né? E a quantidade de calor que é desprendida nessa quebra é muito grande. Tá? É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma reação química. Tá? A gente vê lá uma gotinha de não sei o que, em cima de não sei o que. Tá? Por quê? Porque você não consegue as combinações moleculares que deveriam haver, não são estáveis. Tá? Então, quando você quebra o
crânio, você acaba provocando uma quantidade de calor muito grande. Certo? E essa quantidade de calor, ela é radioativa. Né? Ela tem que ficar presa em algum momento. Você só pode deixar sair em todo momento. Você só pode deixar sair dali efetivamente o calor. Né? Então tem que utilizar todos os tipos de trocadores de calores que existem, né? De forma a você transformar aquela energia da pressão em calor e posteriormente em energia elétrica. Né? Aí quando você transformou em calor, você transformou a tua usina nuclear numa usina termoelétrica. Essa é a passagem. Né? Termoelétrica. Okay? Uma usina termoelétrica, vou deixar isso claro, uma usina hidrelétrica, primeiramente. Temos uma usina hidrelétrica. O que ela faz? Ela transforma a energia mecânica em energia elétrica. Não é isso? Energia mecânica através da queda d'água que bate na palheta de turbinas, faz essa turbina girar, certo? E aí você tem a energia mecânica através dos geradores transforma em energia elétrica. Numa usina termoelétrica, a questão é bem semelhante. Tá? Só que, na verdade, ao invés de você ter água batendo na pá de uma turbina, você tem vapor d'água. Tá? Você aquece essa água numa panela de pressão enorme, chamada de caldeira, tá? Com várias saídas finas, de modo a você aumentar a pressão, tá certo? E essa pressão de vapor faz as turbinas girar. Tá? Quando eu digo turbina, a saída fina, tá? A saída fina é isso aqui, né? Tá? Porque a quantidade de calor que é gerada é muito grande. Observe que o controle também é fácil, né? Você está queimando, você aumenta a pressão da caldeira, a gente vê até em filme, não, mas a pressão do marinho tinha muito isso antigamente. Então você pegava, você segura um pouco, aumenta a pressão, você consegue girar mais, tá? Botar duas turbinas trabalhando, duas caldeiras trabalhando junto, enfim. Na saída da panela de pressão ali, na saída de uma chaleira, você tem a movimentação de uma pá de uma turbina. Movimentou a pá na turbina, estamos igual à hidrelétrica. Tá? Na fissão nuclear, né, na energia nuclear, o que você tem? Você tem a quebra do átomo, gerada uma quantidade de calor enorme que aquece uma caldeira e assim vai, virou térmica, né? Ok? Tá? Na usina termoelétrica, o aquecimento é feito de várias formas no mundo inteiro, né? Carvão vegetal, certo? Que é renovável, é uma grande vantagem. Carvão mineral, que é barato. Tá? Hoje em dia, diesel já foi utilizado muito, né? Hoje em dia ainda temos o gás natural também, fazendo essa panela de pressão queimada. Certo? E ali um vazamento qualquer, a menos pela temperatura, mas temperatura tem nos outros também, não te traz grandes problemas, né? Pela própria temperatura mesmo, mas não te traz grandes problemas numa usina térmica. Tá? Então vamos lá, só para vocês terem aí, fusão é o processo de colidir dois átomos propositalmente para formar um terceiro, mais pesado. A reação libera energia independente de quais forem os reagentes, um nêutron livre. Tá? Fissão é o processo de forçar a divisão de um átomo para formar dois outros, mais leves. A reação também libera energia e um nêutron livre. Tá? Nós ainda temos algumas outras fontes de energia, hoje pouco utilizadas, que é lenha e carvão, tá? Mas já foi muito utilizado no mundo inteiro. Você pegar a madeira mesmo e o carvão para fazer. Hoje a gente usa carvão mais que o churrasco mesmo, né? Muito poluente, mas é renovável. A vantagem é essa, ser renovável, mas é muito poluente. A queima de carvão vegetal é uma produção muito grande. Tem um outro tipo de energia que a gente não tem no Brasil aqui, mas que alguns países, Dinamarca, tenho certeza, Dinamarca, alguns países já estão utilizando. Também a mesma dificuldade do controle da variação, como a gente tem dificuldade de controle da variação do vento, né, do sol, que é a energia chamada energia advinda das marés. Tá? Sim, né? Maré, onda, movimentação horizontal e movimentação vertical. Tá? Se você tem movimentação mecânica, você transforma isso em elétrica. Tá? Mas não é fácil.
Tá? É muito difícil esse controle ainda. E da mesma forma que a gente tem ressacas no ar, tem momentos de calmaria, tá? A gente viu que também a mesma coisa acontece com os ventos, né? Ventos muito fortes, ventos não tão fortes assim, ou até sem vento. Isso torna bastante difícil o controle desse tipo de energia. Não temos no Brasil nenhum tipo de, apesar do nosso extenso e vasto litoral, não temos nenhum tipo de movimento com relação a isso. Tá? Alguns países europeus é que faz isso. Né? De uns tempos para cá, a gente começou a utilizar também, é uma outra fonte de energia, o gás natural. Né? De um tempo para cá começou a surgir essas conversões dos carros, né, para utilizar esse gás natural, porque é um gás muito barato. Até bem pouco tempo, né, vamos dizer, década de 90, por aí, era praticamente liberado para a atmosfera esse gás. Tá? Não se utilizava ele para nada. Depois começou a verificar que para algumas utilizações poderia ser feito. Aí, inclusive, o próprio gás cozido. A grande dificuldade, por que ele não se utilizava ele antigamente, é porque ele não pode se tornar liquefeito, tá? Sem risco. Tá? Diferente do gás de cozinha. O gás de cozinha que a gente chama gás, o que tem dentro daquele bujão é líquido. Tá? E quando libera a pressão dele, quando ele não está sob pressão, se torna gasoso. Tá? Mas sob pressão ele é líquido. A mesma coisa você não consegue fazer com gás natural. Exceto você trabalhar com uma pressão, tem quantas vezes? 10 vezes a pressão que tem no chão de gás aqui. Tá? Aí já entram outros riscos, né? A gente teria que fazer um bujão desse tamanho para ter a mesma quantidade de gás que a gente tem naquele lá. Tá? De forma que as paredes do bujão pudessem resistir a pressão que a gente tem que colocar lá dentro para fazer eles. Ok?